Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando nós falamos de fé, né, pensamos, né, de um povo de fé ou pessoas de fé, é comum às vezes as pessoas imaginarem, porque também acontece, né, aparecer aquelas pessoas, por exemplo, num estádio de futebol rezando, né, para conseguir que seu time ganhe, né, ou as pessoas que fazendo gestos, né, nessas grandes romarias e coisas desse tipo, né? E de fato, né, às vezes as pessoas dizem, não, puxa, o Brasil é um país, o povo brasileiro é um povo de fé, né? E eu acho que é mesmo, né? E isso não, às vezes são demonstrações da fé, mas não é exatamente, né? Vamos assim, mas isso não é isso a fé. E às vezes é comum, né, ter pensamentos e ideias um pouco equivocadas do que é a fé, né? Como se ela fosse, por exemplo, né, uma ideia, a fé como um sentimento, algo que eu me entusiasmo e né, um ânimo constante para as coisas, né? Então, puxa, é porque é uma pessoa que tem fé. Ou também a fé não é um conjunto de comportamentos, né? Uma pessoa que tem fé é aquela pessoa que, digamos, que está sempre dentro da igreja, né? Ou que está sempre usando determinados símbolos, ou muito menos um hábito cultural, né? Não, porque os povos, podia pensar, os povos latinos são povos com muita fé, né? Porque são mais emotivos. E também a fé não é uma opinião fundamentada ou uma convicção baseada no raciocínio, né? E às vezes tudo isso, na verdade, nasce de uma ideia, acho, né? De uma ideia equivocada, que é a confusão de transformar a fé em uma crença, né? Uma crença que talvez envolve também um determinado hábito, um conjunto de hábitos. E talvez, nesse sentido, a fé ela acaba, né? Ela acaba sendo reduzida a uma espécie de exercícios psicológicos, né, ou espirituais. E também acaba sendo reduzida a algo que, como se a fé fosse sempre à medida do que cada um quer, né, do que cada um gosta, né? Como se diz, né, a fé como se fosse um supermercado, né? Quer dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo, então essa é a minha fé. E as pessoas, não, então é a minha forma de viver a fé. E tudo isso, né, na verdade, seria como matar a fé, né? Ou seja, fugir do que é realmente a fé. Então vamos pensar hoje em que consiste, né? Em que consiste a fé, né? E claro, pensando assim, acho que o natural e seria o melhor que nós, diante de Deus, né, nós pensássemos como que eu posso fazer crescer a minha fé. Mas primeiro que tenhamos essa ideia, né, mais profunda, né, mais fundamentada do que é a fé. E para isso eu queria ler aqui uma definição, né, de um autor contemporâneo que diz o seguinte, né, que aqui está toda a ideia da fé. A fé, em primeiro lugar, a fé é, em primeiro lugar, uma graça
quer dizer, um dom de Deus. Esta graça ajuda-nos a reencontrar uma pessoa viva, Jesus Cristo. Permite-nos adquirir a certeza de que Ele fala a verdade, de que o seu testemunho, palavra e vida, né, o que Ele falou, o que Ele viveu, é exato. Com a força dessa certeza, a fé consiste então em compartilhar o seu olhar, a sua visão de nós mesmos, dos outros, das coisas, da humanidade, da história, do universo, do próprio Deus, e comprometer-se em função desse olhar. Que bonito, né? Aqui, isso é a fé, né? Em primeiro lugar, é uma graça de Deus, né? Mas é a graça de reencontrar, porque Cristo veio à nossa alma no nosso batismo, então, por isso que diz reencontrar, né? De reencontrar Jesus Cristo. E aí ter a certeza, né? A certeza de que a sua palavra, a sua vida, né? O seu testemunho é verdade. Então aí, né? Essa ideia da fé, né? Como uma adesão a Cristo, e que me leva a compartilhar o seu olhar, ou seja, a gente começa a olhar o mundo, as coisas, nós mesmos, com o olhar desta pessoa que é Jesus Cristo, que é Deus feito homem. E tem que compartilhar o seu olhar sobre nós mesmos, sobre a humanidade, sobre o mundo, sobre as coisas. Ou seja, a fé é algo que transforma, né? O nosso modo de olhar. É um conhecimento, é algo que a gente acredita, mas que faz a gente enxergar as coisas de um modo diferente. Obviamente, de um modo mais verdadeiro, mais profundo. E que me leva a um comprometimento. E comprometer-se em função desse olhar. Ou seja, eu tenho um olhar para o mundo diferente e me comprometo, um olhar que me transforma. Então, pensemos um pouquinho mais nisso, né? Em primeiro lugar, agradecer, porque a fé é um dom, né? Ter essa alegria, essa segurança de que é um dom que Deus quer nos dar, né? Ele quer, agora mesmo, quer que a gente vá crescendo nessa fé, né? Então o primeiro meio, né, é pedir. Agora mesmo pode pedir: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, me dá esse olhar, Mas a fé, né, se diz, às vezes uma outra definição diz, a fé é acreditar em Deus, em tudo aquilo que Ele ensina. Mas aqui esse autor, ele fala isso mesmo, mas de uma forma diferente, que fica até mais existencial, né? Quer dizer, a fé é acreditar em uma pessoa viva. Quer dizer, no fundo, em Jesus Cristo, que é o próprio Deus que se fez carne e que, portanto, tem uma forma de se comportar, de olhar, de conceber as coisas, o mundo. Uma pessoa que esteve aqui nesta terra, né? Como homem, ele viveu num período determinado, está presente, né? Também aqui nessa terra, mas agora de um modo simbólico, está realmente presente na Eucaristia, né? Simbólico não significa que é só que não é realidade, não. Significa que o que a gente vê aqui vamos dizer assim, é real, mas é muito mais do que a gente está vendo, evidentemente, né? Na igreja, etc. Mas nós acreditamos, né, em tudo que ele disse é exato. E é bonito, né? E é fácil até pensar, porque é um homem que esteve aqui nessa terra, que falou o que está relatado no Evangelho, que nós conhecemos bastante bem a sua vida, a sua história, né? É falso, como às vezes algumas pessoas querem transmitir, ou sem querer às vezes transmitem. É falso pensar que, puxa, Jesus Cristo é uma pessoa que a sua existência histórica é um pouco nebulosa, e não é verdade, né? Claro, a existência histórica é de uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, então, obviamente que você não vai ter fotos, vídeos, você vai, né? Mas
Não há nenhum personagem histórico, né, da sua época que se conheça tanto como ele, ou diria assim, talvez não há nenhum personagem, sei lá, depois do ano 1000 que talvez não se conheça tão bem, né, com tantos detalhes a sua vida como a dele, como a de Cristo. Mas essa fé é isso que é mais interessante, né? E aí fica também, na medida que a gente vai aprofundando e vivenciando, talvez todos aqui temos experiências para contar. Essa fé, quando a gente vai acreditando em Jesus Cristo e vai conhecendo melhor a vida de Cristo e saber que o que Deus quis nos ensinar, ele ensinou através de Cristo, faz com que nós vamos tendo cada vez mais certeza sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Quem somos nós? O que eu quero? Qual é a minha missão aqui nesta terra? E a fé nos leva também a enxergar as coisas de um modo novo. De um modo sobrenatural. Que não é, digamos assim, uma espécie de enxergar as coisas com uma capa de luz, né? Como se fosse a fé, como se fosse uma coisa assim um pouco que quase que nos separasse um pouco da realidade. Não, mas é conhecer as coisas com mais verdade, com a luz de Deus. Que significa conhecer com toda a profundidade que tem, porque tudo saiu das mãos de Deus. E é comprometer-se com esse olhar. Claro, a fé nos leva a um modo de vida, a uma vida coerente, né? Próxima semana nós vamos falar sobre isso um pouco, que talvez é uma complementação dessa meditação, né? Quer dizer, quase como a fé levada à prática, né? Mas que é no fundo ir cada vez mais viver como nós pensamos. Que às vezes não é tão fácil, né? Mas vamos deixar isso para a semana que vem. Mas a fé nos leva a comprometer-nos, né? E pensar, bom, então o que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que mudar? Às vezes a gente não consegue, não tem problema. Isso não significa não ter fé. Significa que somos fracos, que somos miseráveis, mas a gente sabe que falamos, mas eu sei que o certo da minha vida é isso. Eu sei que eu não posso me comportar desse jeito. Eu sei que eu tenho que mudar nesse aspecto, naquele outro. E por isso, né, como diz, a fé sempre é luz para a nossa vida. É verdade para a nossa inteligência. Né? É a alegria de quem sabe que nunca, nunca, nunca está só. Né? Quem, digamos, a fé que me leva à audácia, à entrega, ao agradecimento, à caridade. Eu queria resumir também, a modo, né, até de falar coisas mais práticas, né? Podemos resumir em 2 palavras a fé. E aí a gente vai tirar consequência, né? Mas de tudo que eu falei, podemos resumir nessas 2 palavras: conhecimento e confiança. Conhecimento e confiança. Então, dizia em primeiro lugar esse conhecimento, né? Que já dizemos que é o conhecimento de uma pessoa, que é o conhecimento de Cristo. Há umas palavras, há uma história no Evangelho que ilumina muito bem, né, esse conhecimento. Que é aquela história que pode ser perfeitamente, podemos nos colocar vamos assim, nesse personagem que é aquele cego, né, um cego de nascença, que Jesus curou. Depois teve toda uma discussão, né? Ele foi curado, aí Jesus assim, continuou o seu caminho, o cego, imagina, ele não via, começou a ver, então estava extasiado, ele nem tinha visto direito quem tinha curado. Aí foram os fariseus lá, não, mas você foi curado no dia de sábado, como é que é isso? Quem que te curou? Ele falou, olha, eu não sei que é Jesus que me curou, mas eu não sei direito, né? Aí foram perguntar para os pais, né? Tudo aquele... Mas eu queria focar agora no final da história, que é o seguinte, que depois ele não sabia, ele queria, com certeza, ele queria conhecer Jesus, de repente Cristo encontra ele outra vez.
e olhando-o com carinho, sorriu enquanto lhe perguntava: crês no Filho do Homem? E o cego entendeu logo a pergunta, né? Ele sabia que quando o Filho do Homem significava, naquela época, né? Esse Filho do Homem significa, assim, literalmente, digamos, um homem, né? Um homem. Né? Só que acontece que naquela época se usava, o profeta Daniel tinha dito que apareceria um homem que seria o Messias, um homem de carne e osso que seria, né, vindo da parte de Deus. Então o Filho do Homem tinha mesmo essa conotação, né? Um homem que seria o Salvador. Jesus pergunta a ele, e o cego sabia, como um bom judeu, uma pessoa piedosa, conhecia essa profecia de Daniel, que era um dos últimos livros, né, que tinha sido escrito lá antes de Cristo, né? Um livro mais ou menos recente na Sagrada Escritura, e as pessoas conheciam. E aquele cego com muita sinceridade, muita franqueza, e tomara que nós sempre fôssemos assim, diz assim: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Ele fala assim: Senhor, mas me diz, quem é esse Filho do Homem? No fundo, diz assim: mas quem é o Messias? Porque talvez ele intuísse que era o próprio Cristo, mas ele não sabia, né? Os fariseus tinham acabado de falar com ele lá que quem tinha curado era um pecador. Então, mas quem é, Senhor? E que bonito, né? Uma pessoa assim sincera, Jesus se revela, diz assim: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Ao mesmo tempo é uma conversa muito, muito coloquial até, né? Cristo sorriu, ele pergunta: quem é? Ele falou: ó, é o que está falando com você, né? Assim, como a gente fala com os amigos. E diz assim o Evangelho, aquele homem: creio, Senhor. E prostrando-se diante dele, o adorou. E vem agora a cabeça, né? Eu não tinha. Hoje é o dia de Santa Maria Madalena, que tem a mesma atitude, né? Que se ajoelha aos pés de Cristo, né? Ao mesmo tempo eram amigos, e esse cego provavelmente, né? Enfim, é uma conversa tão pessoal dele com Cristo, e ele fala esse ato de fé: creio, Senhor. E essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Né? Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para mim? E se nós sabemos fazer essa pergunta, primeiro, talvez refletindo em nós mesmos, olhando também para o próprio Cristo, né? E perguntar: quem é, Senhor? Quem você é? E com certeza nós vamos ter muitas intuições, vamos pensar muitas coisas, virar a nossa cabeça muitas coisas. E isso é crescer na fé. Esse é o conhecimento da fé. E agora nós entendemos. Por isso, como é a forma de eu aprofundar nisso? Claro, nós temos que... Essa pergunta significa ir atrás, né? Perguntar quem é? Quem é esse... No fundo, é a mesma coisa que dizer: bom, então em que eu devo acreditar? Não é em que, é numa pessoa, mas se a gente vai estudando, a gente vai chegar, né, em Jesus Cristo, vai entendendo. Por isso eu pensei tendo em conta isso, a gente pergunta: quem é Senhor, né, como cego, mas... Então, nós vamos conhecer se seguimos... Eu pensava aqui algumas ideias, né, quer dizer, que são como um roteiro bem prático. Eu sei que muitos aqui, muitos de vocês já vivem isso, mas em primeiro lugar, é ler bem o Evangelho, né? Muitos de vocês já fazem, mas pensa: eu leio bem, às vezes é bom também estudar um pouco o Evangelho. Claro que o Evangelho é um livro que a gente tem que ler e rezar, e pensar, e meditar, mas se eu já fiz isso, talvez a gente pode pegar um Evangelho com notas, para entender bem cada passagem. Isso para fazer ao longo de toda a vida.
cada vez mais a gente pode tirar frutos, né? Cada vez a gente vai... É impressionante, cada passagem do Evangelho que a gente lê, cada dia a gente pode tirar muitas ideias. Ou melhor, normalmente a gente não tira muitas ideias, né? Porque a gente também não é assim tão criativo. Mas eu quero dizer assim que cada dia a gente pode ter lido o Evangelho já umas 30 vezes, aquela passagem, e cada dia a gente vai tirar uma ideia nova. Nesse sentido, né? Uma ideia nova. E claro, algo que seja coerente, né? Algo real, mas a gente descobre ali algo novo. Depois, até para entendermos bem o Evangelho, que deve ser uma leitura, vamos assim, uma leitura bem meditada, estudada, por isso não é bom ler ordinariamente, não é bom ler muito, né? Mas ler um pouquinho e ficar tentar tirar uma ideia daquela frase, daquela passagem. A segunda ideia, que ajuda muito a complementar, é ler bons livros, que me ajudam a entender o Evangelho, que pode ser tanto sobre a vida de Cristo, que é muito bom, sobre a vida dos apóstolos, né? Como também sobre a doutrina católica, né? O Catecismo da Igreja Católica, enfim, existem muitos livros, mas isso é importante, né, para conhecermos. Depois também meditar as palavras do Senhor com calma, com tempo, né? que meditar e falar com Jesus Cristo. Se nós seguimos isso, então a nossa fé vai crescendo e vamos tendo, que é isso que é a fé, portanto, é um conhecimento amoroso, pessoal, vital, né? Existencial de Cristo. De Cristo, e o que é dizer o mesmo da doutrina católica. Algo que para mim é algo da minha vida, é algo que eu vou incorporar. Algo também, quando a gente fala da doutrina, não é digamos assim, simplesmente algo racional, né? Mas a doutrina significa também da parte moral, falar de coisas que, puxa, isso aqui eu não quero, porque isso aqui... essa forma de eu pensar, de ser, isso não está de acordo com o que Cristo quer, com o que Cristo é. Isso não é muito cristão. Então eu vou tentando arrancar e com o conhecimento, a própria fé nos leva a fé nos leva a odiar as coisas ruins, né? E amar as coisas boas também. Porque, claro, a gente vai conhecendo Cristo e vai conhecendo esse modelo tão encantador, esse modelo de homem perfeito, e então a gente vai querer também, né, seguir esses passos e seguir a Cristo, e vamos nos regenerando, vamos tendo uma vida nova, né, na medida que vamos crescendo na fé. Bom, e na medida também, né, que a gente vai conhecendo melhor Jesus Cristo, que é junto, conhecendo Cristo, é conhecendo melhor a nossa própria vida, conhecendo a nós mesmos, então nasce uma atitude, que é a atitude própria de quem conhece Jesus Cristo, assim, com esse conhecimento pessoal, né, amoroso, vital, que estou dizendo. Que atitude é a atitude de confiança. Como eu dizia, nessas duas palavras podemos resumir a fé. Conhecimento, que de certo modo é mais fácil de traduzir em ações, né? A gente vai conhecendo cada vez mais Jesus Cristo, mas depois nessa atitude de confiança. O que é confiança? Vem justamente da palavra fé, né? Com fé. É depositar a fé, né? Depositar esse conhecimento, depositar, digamos assim, esse norte, essa diretriz em uma pessoa. É isso que significa a palavra confiança. E todos nós, né? A gente cresce na base da confiança. Uma criança, ela se desenvolve bem quando ela pode confiar nos seus pais. Por isso que faz um grande mal, né? Diz que uma vez eu li recentemente, me vem agora à cabeça que
O que mais mal faz para a psicologia da criança não é tanto, às vezes, os defeitos da mãe, que às vezes pode ter defeitos que prejudicam, óbvio, né? Uma mãe muito temperamental, às vezes muito um pouco violenta, mas diz o que é o pior é uma mãe incoerente, né? Que ora ela tá contente, ela tá triste, né? Que na educação da criança, né? Que uma hora ela faz uma coisa, outra ela faz outra. Por quê, né? Prejudica? Porque justamente a criança já não consegue ter essa confiança, né? De que, bom, eu vou falar para minha mãe vai, agora ela vai me explicar, ela vai me compreender, ela vai... Bom, mas enfim, digo, por que faz mal? Porque nós somos feitos assim, né? E o normal a gente põe a confiança nos pais, depois nos professores, né? Depois nos amigos, né? Depois no namorado, no marido, e assim por diante. Agora, a fé é justamente, né, o que a gente está falando agora, é a pessoa que põe a confiança em Jesus Cristo. Confiança em Jesus Cristo. E só há uma fé, portanto, só há confiança quando uma pessoa conhece Jesus Cristo. Sabe o que ele vai me dizer? Sabe o que ele quer para mim hoje, agora? Sabe por onde eu tenho que ir? E que bom é se nós aprendêssemos enfim, isso a gente já aprendeu, né? Que nada aqui nessa terra a gente pode pôr a confiança absoluta. Nada. Em nada, né? Porque tudo pode mudar. A pessoa que eu mais tenho confiança, vamos assim, sendo bem às vezes um pouco, né, cru, né? Uma pessoa que eu tenho mais confiança pode ficar louca, né? Pode, sei lá, ou pode falhar, porque todo mundo falha. Mas Deus não. Jesus Cristo não. E por isso, uma pessoa que tem fé é uma pessoa confiada, sabe que fala assim, bom, que pode me acontecer tudo, mas tudo Deus tira um bem. Tudo Deus vai encaminhar para o bem, para que eu cresça ainda mais na fé, para que eu esteja cada vez mais perto dele. A gente poderia falar como São Paulo, sei em quem acreditei. Sei em quem eu ponho a minha confiança. Ou melhor, né? A minha fé está em alguém que não falha. Ou ainda dizer com São Paulo, quem me se separará do meu amor, né? Quem me se separará de Cristo? A morte, a tribulação? Nada, nada pode me separar. Enquanto que claro, nessa terra a gente sempre vai ter, né, muitas coisas, muitas pessoas a quem confiar, e a gente precisa disso, né, natural, mas digamos assim, nada é definitivo. Agora, o amor a Deus né? Aliás, é a única coisa que a gente vai continuar para sempre, né, depois no céu. Por isso, diz que a fé, né, diz o Papa João Paulo II, diz assim, a fé comporta um ato de intimidade e de abandono a Cristo, fazendo-nos viver como ele viveu, ou seja, no amor pleno a Deus e aos irmãos. Quer dizer, um ato de intimidade e de abandono a Cristo, né? Por isso, quando é claro que todos nós queremos ter essa confiança, né? Confiança que nos traz serenidade, que nos traz paz. Confiança, claro, que não significa que uma pessoa que tem fé, ela não vai ter medo, que ela não vai ter, digamos assim, momentos de fraqueza, momentos às vezes de angústia, às vezes até, né? Mas né, eles têm, mas eles vão durar pouco, ou vão ser superados com mais facilidade.
Por quê? Porque esses mesmos momentos me levam a olhar mais, cada vez mais para Cristo, olhar menos para o mundo, olhar menos para as nossas coisas, e olhar mesmo cada vez mais para esse mundo sobrenatural, né? Para isso que acho que todas as pessoas que são batizadas, elas, né? Todos nós recebemos a partir do momento do batismo e podemos ir crescendo ao longo da nossa vida, né? E é algo que nunca perderemos. No fundo, né? Às vezes vocês podem pensar agora, nossa, mas às vezes que longe eu estou dessa confiança, né? Que longe eu estou dessa fé, desse conhecimento amoroso, pessoal de Cristo. Mas nós espero que essa meditação, o importante é encher-nos de esperança. Porque toda a formação que nós recebemos aqui no Centro Cultural Itaporã, nessas meditações, por exemplo, né, a direção espiritual e, claro, principalmente os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, né, se bem vividas, né, ou vividas com o nosso empenho, com o nosso esforço, naquilo que podemos, vamos crescendo na fé, vamos crescendo nesse conhecimento de Cristo e vamos crescendo nessa confiança que faz com que sejamos pessoas serenas, tranquilas, né, que sabem enfrentar as dificuldades, né, e que, por quê? Porque tem essa fé verdadeira, né, que é aquela fé que levou o cego a dizer assim com toda a alma, creio, Senhor, né, e prostrando-se diante dele, o adorou. E que bom seria se nós, mesmo, especialmente se vem alguma dificuldade, a gente saiba dizer muitas vezes, eu falo, creio, Senhor, creio, sei em quem acreditei, sei em quem deposito a minha confiança, a minha fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.